amigos do canal Estudos Espíritas por Angélica e Ricardo. Espero que todos estejam bem, sejam bem-vindos. Vamos ao estudo de mais uma parábola? Comecemos acalmando nossas mentes e os nossos corações, pedindo maior entendimento para as palavras do Mestre Jesus. Mas nada como começar com a prece que ele nos deixou. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoarmos aqueles que nos têm ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal, porque vosso é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Hoje vamos falar da parábola da viúva inoportuna e do juiz iníquo. Essa parábola é encontrada no Evangelho de Lucas, capítulo 18, dos itens de 1 a 8. Contou-lhes também uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem nunca desfalecer, dizendo: havia uma certa cidade, um juiz que não temia a Deus nem aos homens. Havia também naquela mesma cidade uma viúva que ia ter com ele sempre, dizendo: fazei-me justiça contra o meu adversário. E por algum tempo não quis atendê-la. Mas depois disse consigo: ainda que não temo a Deus, nem respeito os homens, todavia essa viúva me incomoda. Hei de fazer-lhe justiça para que ela não continue a vir me aborrecer. Prosseguiu o Senhor: ouviu o que diz esse juiz injusto? E não fará Deus justiça aos seus escolhidos que clamam a Ele dia e noite? Continuará fazendo-os esperar? Digo-vos que lhes fará justiça e depressa. Contudo, quando vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Segundo Caibar Schutel, a iniquidade é a falta de equidade. É a justiça revoltante. O homem perverso, criminoso, seja ele juiz, doutor, nobre, rico, pobre ou rei. Na esfera moral, mesmo aqui na terra, não se distinguem os homens pelo dinheiro e pelos títulos, mas sim pelo caráter. O iníquo não tem caráter, ou por outra, tem um caráter iníquo, pervertido. Rodolfo Gargalhas nos diz: de fato, se mesmo homens iníquos, isto é, maldosos, perversos, insensíveis aos direitos dos outros, indiferente à moral, como esse juiz que fala o texto, não resistem ao assédio daqueles que lhe batem à porta com insistência para verem-se livres de importunações, acabam resolvendo as questões. Como poderia Deus, que é a perfeição absoluta, deixar de atender aos nossos justos reclamos e solicitações? Se, malgrado todas as deficiências e fraquezas dos que estão na terra presidem aos serviços judiciais, as causas têm que ser solucionadas um dia, ainda que com grande demora. Por que duvidar ou desesperar das providências do juiz celestial? Ele não é indiferente sequer à sorte de um pardal, que tudo sabe, que tudo pode e tanto nos ama, negligenciaria a respeito dos nossos legítimos interesses, deixar-nos-ia sofrer qualquer injustiça, mínima que isso fosse? Não. Quando, pois, sintamos que o ânimo nos desfalece, por afigurar-se que os males que nos afligem sobreexcedem nossas forças, oremos e confiemos. Deus não desampara nenhum de seus filhos,
se às vezes parece não ouvir nossas súplicas, permitindo que perdure nosso sofrimento, é porque a afeição do lapidário emérito, que se esmera ao extremo no aperfeiçoamento de suas gemas preciosas, também ele sabe ser a dor o melhor instrumento para a lapidação de nossas almas. Nos mantém sob ação enérgica, mas eficiente, a fim de que sejam quebradas as estrias de nosso mau caráter. Nos despojamos de nossas mazelas e nos tornemos, o mais breve possível, dignos de ascender à sua inefável companhia. Juarez Périssé fala que, todavia, é útil salientar que a ajuda não chegará necessariamente no momento em que nós solicitarmos, nem da forma que julgamos melhor. A ajuda se fará no momento e sobre a forma mais adequada para o nosso aprimoramento espiritual. Isso significa que outras vezes será necessário um período de dor, de amargura, de constrangimento, a fim de que o ensinamento seja apreendido e não venhamos a incorrer em novos erros, necessitando de novas provações. Todas as vezes, todas essas reflexões nos trazem uma certeza. O Pai está sempre zelando por cada um de seus filhos. Mas e nós? Estamos criando condições adequadas para que percebamos sua presença? Do livro Universo Maravilhoso das Parábolas vemos na parábola da viúva que procura junto ao juiz o pronto atendimento às suas solicitações. Tanto ela o importuna que o juiz resolve atendê-la não por solicitude, mas para se ver livre dela. Com esses dizeres, Jesus ilustra a necessidade do homem pedir, buscar, bater, insistir junto ao Pai, segundo as suas necessidades. Essa prática humana não objetiva lembrar Deus das nossas necessidades, porque ninguém melhor do que Ele nos conhece muito bem. Também não há com isto nenhuma importunação, pois que Deus jamais se aborrece com as nossas petições. Uma planta volta as suas folhas ao sol para receber luz e calor, e pode crescer, florescer e frutificar. Mas o sol não é afetado por nada disso. Essas palavras nós encontramos no livro de Humberto Rodin. O objetivo maior dessa persistência é criar em nós uma conexão mais madura, mais receptiva, colocando-nos em conexão direta com as leis cósmicas, que a todos pode e quer beneficiar. Desde que a elasticidade do nosso receptáculo humano possa nos garantir o acesso à plenitude que flui incessantemente a nosso favor. Orar, pedir, bater, insistir, pedir de novo é o nosso dever. É da relação direta do homem para Deus. Trata-se, pois, de uma necessidade humana, não divina. São as vozes da terra lançando apelos aos céus, clamando por misericórdia e justiça. Deve-se proceder, portanto, com respeito à oração, com a mesma tenacidade da viúva da parábola. Perseverantemente rogar a Deus os recursos espirituais e materiais necessários para se vencer os percalços da encarnação. Paciência para suportar os problemas desgastantes e eternamente recorrentes do cotidiano. Tolerância em relação aos que convivem conosco, em casa ou no ambiente social, e que não possuem maturidade suficiente para atender às necessidades maiores do espírito. Força de vontade para vencer os impulsos infelizes que emergem do inconsciente,
de forma sistemática, pelo hábito adquirido de séculos de repetição. Espiritualidade para transcender os problemas menores da existência, colocando todo o empenho em desvincular-se estreitamente aos imperativos da vida imperecível. E assim sucessivamente. Esse trecho está no livro Ensina-nos a Orar, de Djalma Argolo, no texto Perseverar na Oração. Sobre a prece, encontramos um estudo completo de Allan Kardec no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 27, intitulado Pedi e Obtereis. E no Livro dos Espíritos, no capítulo da Lei de Adoração, no subtítulo A Prece. Está no pensamento o poder da prece, que por nada depende nem de palavras, nem de lugar, nem do momento em que seja feita. A influência do lugar e do tempo só se faz nas circunstâncias em que favoreçam o recolhimento. A prece só tem valor pelo pensamento que lhe está conjugado. Ora, é impossível conjugar um pensamento qualquer ao que não se compreende. Portanto, o que não se compreende não pode tocar o coração. Para a imensa maioria das criaturas, as preces, pois, feitas numa língua que elas não entendem, não passa de uma combinação de palavras que nada dizem em seu espírito. Para que a prece toque, é preciso que cada palavra desperte uma ideia e, desde que não seja atendida, nenhuma ideia poderá despertar. Deus vê o que se passa no fundo dos corações e lê o pensamento e percebe a sinceridade. Julgá-lo, pois, sensível, mais a forma do que o fundo, é rebaixá-lo. Torcemos algumas palavras de Emmanuel, do livro Fonte Viva. Não permitas que os problemas externos, inclusive os do próprio corpo, te inabilitem para o serviço de tua iluminação. Enquanto te encontras no plano do exercício, qual a crosta da terra, sempre serás defrontado pela dificuldade e pela dor. A lição dada é caminho para novas lições. Através do enigma resolvido, outros enigmas aparecem. Enche-te de calma e bom ânimo em todas as situações. Foste colocado entre 1000 obstáculos de natureza estranha, para que, vencendo inibições fora de ti, aprendas a superar as tuas limitações. Centraliza-te de ajudar no bem comum, seguindo com a tua cruz ao encontro da ressurreição divina. Nas surpresas constrangedoras da marcha, recorda, antes de tudo, que importa orar sempre, trabalhando, servindo, aprendendo, amando e nunca desfalecer. Vamos ao livro Parábolas Terapêuticas, volume 3, de Alírio Cerqueira Filho, ver a interpretação psicológica dessa parábola, que denomina a parábola da reparação. Vejamos os principais símbolos dessa parábola. Uma certa cidade significa a consciência da criatura onde estão presentes as leis divinas. Juiz simboliza a lei de causa e efeito, presente também na consciência. Viúva simboliza o impulso da reparação ante os equívocos cometidos perante as leis divinas. E o adversário simboliza a culpa. Quando fazemos alguma coisa errada, depois ficamos com culpa.
Essa parábola retrata o significado da reparação quando o espírito tenta afrontar as leis divinas, especialmente a lei do amor, justiça e caridade. A lei de causa e efeito é inexorável. Jesus demonstra a profunda conexão dessa lei com as leis da justiça e da igualdade, porquanto ninguém pode se considerar isento da lei de causa e efeito. A expressão não teme a Deus está perfeitamente integrada à ideia da consciência profunda, que se permite agir a favor da própria evolução na sublimação das causas e na reparação dos efeitos. A consciência, quando em processo de reparação, não teme a Deus, ama-o de todo entendimento, de todo o coração, de toda a alma, conforme Jesus nos ensina. Aliás, o temor a Deus é uma crença teológica dogmática que induz a crer que Deus é um ser que pune aqueles que erram. Jesus nos ensina que Deus nos ama e somos convidados a amá-lo e não a temê-lo. Nessa parábola, Jesus coloca com sublime propriedade espiritual que ninguém está isento da ação da lei de causa e efeito, ou seja, das consequências dos seus atos, por mais que aos olhos do mundo seja um indivíduo reverenciado devido ao poder e às posses na terra. Quando infringimos as leis divinas que estão na nossa consciência, surge o sentimento de culpa. E para nos libertarmos desse sentimento, somos convidados a cultivar o processo de ação responsável. A ação responsável é um processo de autoconsciência composto pelas atitudes de responsabilização, arrependimento, autoanálise, aprendizado e reparação. A ação responsável é um processo de autoexame, consciente de si mesmo, propiciador do auto-perdão. Ao se perceber em erro, o indivíduo tem uma atitude responsável, que se segue pelo arrependimento. Após arrepender-se, inicia uma autoanálise do erro para refletir sobre o motivo pelo qual cometeu aquela atitude equivocada, para aprender com o erro. Se buscarmos sempre no erro cometido um aprendizado, estaremos evoluindo tanto com os nossos acertos como com os nossos erros. No final, o que conta é sempre a evolução do ser humano em busca da iluminação. Todo movimento profundo da lei divina é justamente aprender a se libertar a criatura de qualquer moléstia, sofrimento, pesar. Por isso, o juiz imparcial, ou seja, a lei de causa e efeito, sempre julgará a causa, proporcionando ao ser a reabilitação perante a própria consciência, de modo que viva eternamente feliz. Agora, vamos vibrar para o nosso planeta, para que as pessoas se tornem mais responsáveis consigo e com o ambiente em que vivem. Vamos vibrar para os nossos governantes, para que eles se tornem menos egoístas e zelem pela comunidade. Vamos vibrar para aqueles que estão passando por carência do básico necessário para a sua sobrevivência, vítimas de cataclisma, de guerras, da ignorância humana. Vamos vibrar para os hospitais, presídios, abrigos. Vamos vibrar para todos os segmentos religiosos, pelas casas espíritas, pela nossa casa espírita. Vamos vibrar pelos nossos amigos, parentes
e por aqueles que têm algo contra nós. Vamos pedir licença para vibrar por nós mesmos e deixar uma vibração para onde ela se faça mais necessária. Vamos agradecer aos bons espíritos que nos reuniram, nos intuíram para esse estudo. Vamos agradecer a Jesus pelos esclarecimentos de luz. Vamos agradecer ao Pai Maior por toda a sua justiça divina em nos fazer aprender, crescer, evoluirmos para sermos felizes. Quero agradecer a você que vem nos acompanhando nesse estudo. Se gostou, dê o seu positivo, faça um comentário, uma crítica, clique no sininho, pois todas as vezes que houver uma nova postagem, você receberá uma mensagem avisando. Desejo a todos muita paz.